a mais um vídeo do nosso canal, Mamães de Exceção. Bom, hoje vamos falar sobre um ponto de partida, que é muito comum as pessoas fazerem a associação entre essa condição e uma boa educação que elas querem dar para os filhos. Estou falando da condição financeira dos pais. Hoje vamos conversar sobre como nós estamos ensinando nossos filhos, como a gente conversa com eles sobre condição financeira que a gente tem e se ela realmente é primordial para a gente estar dando uma boa educação para os nossos filhos. E é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, né, que pais que têm uma condição financeira acima da média ou uma boa condição financeira, a chance dos filhos terem uma educação avançada ou a chance daquela pessoa se dar bem na vida é maior do que os pais que não têm essa condição financeira que a gente considera assim boa, né? E isso ocorre quando a gente faz essa associação direta entre educação e dinheiro. Aí realmente a gente vai pensar assim: mas será que é saudável para os nossos filhos a gente ensinar que existe uma condição, na verdade, para você ter uma boa educação e que essa condição ela está ligada exclusivamente ao dinheiro? Eu fico pensando, por exemplo, no meu filho, que ele é filho de mãe que não tem uma condição financeira acima da média ou uma boa, excelente condição financeira. Eu fico pensando, se eu ensinar dessa forma a ele, o que será que ele vai pensar? Será que ele vai desistir porque ele não é filho de uma mãe que tem uma grande condição financeira? Eu não sei se é muito saudável a gente inserir já esse pensamento, na verdade, na educação das nossas crianças. Porque eu acho que meu filho pode pensar assim, que ele não vai conseguir o que ele quer na vida porque a mãe dele não tem dinheiro, sabe? E aí eu não sei se isso é muito bom. E aí eu entendi, durante esses 5 anos de educação do meu filho, que nós temos que aprender a usar o que a gente tem para educar nossos filhos. E que a gente tem a possibilidade de ensinar nossos filhos o que a gente quer, independente da condição financeira que a gente tem, né? Existem outros ensinamentos, eu acho, que são muito mais importantes e que não estão ligados a dinheiro, na verdade. Então, vamos analisar a primeira situação. Vamos colocar primeiro aqui a situação do pai e da mãe, que tem uma excelente condição financeira. E aí eu vou tentar entender como é que esse pai e essa mãe pode dar uma boa educação para os filhos. Então vamos pegar o pai que trabalhou, a mãe que estudou, que se esforçou, que construiu um patrimônio, né, através do seu mérito, que não enriqueceu, na verdade, de maneira ilegal. Então, assim, eu acho que essa pessoa que tem uma boa condição financeira e ela tem um patrimônio grande, digamos assim, ela vai poder falar para o filho dela quanto esforço ela fez, quanto ela estudou, quantas noites ela ficou sem dormir. Olha quantas experiências dessas pessoas que têm uma grande condição financeira ou que se esforçaram muito para chegar onde chegaram, têm para contar para os filhos, sabe? Isso é muito mais enriquecedor do que encher o filho de presente. E olha que bom exemplo você vai ser para o seu filho, sabe? Você lutou, você se esforçou, você fez trocas, você fez escolhas. Você vai mostrar ao seu filho as dificuldades que você passou, as trocas que você teve que fazer, o seu empenho, sabe? A sua disposição para chegar onde você quis, sabe? Vai ser um ótimo exemplo para o seu filho. E você vai poder usar a sua experiência para ensinar o que você acha importante para o seu filho, né? Ao longo dessa caminhada longa que você teve. E isso a gente faz sem dar um iPhone caríssimo para os nossos filhos, sabe? E isso a gente faz dando educação dentro de casa. Agora vamos para o outro lado, né? O lado do pai e da mãe que não tem uma condição financeira maravilhosa ou que não tem uma condição financeira razoável, digamos assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia de que a gente tem que ter bem material para ser feliz, sabe? Essa questão muito que eu vejo as pessoas ensinarem de que ter é mais importante do que ser. Nós pais temos que dar mais atenção a essa valorização do ser, sabe? Não do ter. Então, se você não tem uma condição financeira boa, ou se você acha que a sua condição financeira não pode dar uma educação boa ao seu filho, você está enganado. Nós que não temos condição financeira assim maravilhosa, o que a gente vai ensinar aos nossos filhos? A gente vai ensinar aos nossos filhos que os nossos valores que a gente vai deixar na nossa educação, de nós pais para eles, é o bem mais importante que a gente vai dar para a vida deles, sabe? Então você vai ensinar ao seu filho que ele pode ser educado, criativo, honesto, né? Valorizar o ser dele, dar atenção ao seu filho. E um monte de coisas que a gente pode ensinar e que não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. E que com uma boa educação o seu filho vai chegar aonde ele quiser. Porque para a gente chegar onde a gente quer, né, para a gente alcançar às vezes essa condição financeira tão sonhada que a gente fica almejando, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter educação, tem que ter disciplina, tem que correr atrás do que quer, sabe? Tem que ter disposição. Então a gente consegue ensinar também aos nossos filhos outras coisas que são muito mais importantes quando a gente não tem uma condição financeira boa, digamos assim.
A gente tem que lembrar que o ter, ele vem sempre depois do ser. E quando a gente ensina antes, né, quando a gente coloca um antes do outro, tá ruim. E aí vamos olhar o lado dos recursos, né? Porque eu acho que a gente também pode pensar assim: ah, mas como é que eu vou dar uma boa educação ao meu filho se eu não tenho dinheiro para colocar o meu filho numa escola maravilhosa, né? Na escola que eu sonhei, ou que a escola cara é que é a escola boa, né? Porque a escola muito barata não vai conseguir fazer com que a vida do meu filho seja muito boa para ele. Eu tenho que colocar meu filho na escola mais cara. Eu também não tenho dinheiro para colocar o meu filho na escola dos meus sonhos, sabe? Mas aí eu faço o quê? Eu desisto da educação dele, né? Ou eu acho que vai dar errado porque ele não está na escola dos meus sonhos? Não, eu tento usar o que eu tenho na minha casa, né? Então o que eu faço? Eu incentivo o meu filho a leitura, que eu acho que é uma coisa importantíssima. E eu vejo sendo muito pouco incentivada pelos pais, principalmente por causa dessa questão do celular, do eletrônico hoje em dia. Então, assim, eu compro livros e feirinhas de R$5 o livro, sabe? Tem um monte de feirinha, até dentro do shopping mesmo, que os livros são R$10. Livro é uma coisa barata e é uma coisa maravilhosa para incentivar o meu filho, sabe, a gostar da leitura, para ele aprender várias palavras. Então, assim, a leitura ela incentiva a criança a ter um bom diálogo, porque ela vai aprender várias palavras quando ela lê, para libertar a mente dele, sabe, para ele usar a imaginação de uma forma livre, sabe, para ele olhar ali a historinha e imaginar um monte de coisa. Então, assim, o livro é uma coisa barata e que dá pra gente incentivar dentro de casa. E falando da escola também, eu, ao longo desses anos de vida do meu filho, eu aprendi uma coisa que eu acho que é essencial. A escola, ela é um mundo de possibilidades, né? Toda e qualquer escola. E nós pais temos que aprender a educar nossos filhos para poder aproveitar essas possibilidades, sejam elas muitas ou sejam elas poucas. Temos que lembrar que nossos filhos vão conviver com professores, né, com pessoas de experiências diferentes e que são um mundo de possibilidades para os nossos filhos. Mas eu acho que o basicão é primeiro a gente lembrar que a gente tem que dar educação aos nossos filhos, para eles aprenderem a enxergar essas possibilidades. E às vezes basta uma só, sabe? Eu não preciso botar o meu filho numa escola que seja rica em diversas atividades, sabe? Porque eu posso ensinar o meu filho a enxergar a possibilidade que ele tem naquela escola que tem poucas possibilidades, mas se ele enxergar uma só, se ele enxergar uma coisa que ele goste, se tiver um professor que acredite nele, sabe? E que ele também respeite, que seja um aluno proativo e bem receptivo àquele professor, ao que o professor está ensinando, ele vai conseguir fazer, ele vai conseguir achar o que ele gosta, ele vai conseguir fazer o que ele gosta, sabe? Ele vai ser um aluno interessado. Então, às vezes, basta uma possibilidade só. E aí entra a nossa parte, sabe, como pais e mães, de que ensinar nossos filhos a respeitar o professor, a respeitar uma instituição, escola, né? Incentivar a concentração. Aí entra essa questão do livro, né? O livro é muito bom para a criança ficar ali concentrada no texto que ela está vendo, nas figuras que ela está vendo, né? Incentivar a concentração. Uma educação que permita que nossos filhos sejam livres para eles escolherem o que eles querem, né? Aí tem várias coisas na educação, mas que é dentro de casa, que a gente vai conseguir que nossos filhos aproveitem a escola do jeito que a gente pode oferecer para eles, sabe? E não ficar sonhando assim, porque eu não consigo botar meu filho na escola boa, então a vida dele não vai dar certo, porque depende da escola. A escola é importante, mas é importante também a gente saber enxergar as possibilidades e saber aproveitar, que às vezes basta uma só. E a gente tem que lembrar também, e aí eu peço a ajuda dos professores para comentarem e me contarem se eu estou falando mentira ou se eu estou falando a verdade. A gente tem que lembrar também que para o professor, para o bom professor, para aquele cara que gosta de dar aula, para aquele professor interessado, a graça é o aluno que contribui, sabe? A graça é o aluno que pega o conteúdo do professor, absorve da melhor forma que tem e transforma a vida daquela pessoa, sabe? Eu acho que o maior orgulho de um professor deve ser, aí me contem vocês, professores, saber que um dia você foi inspiração para alguém e que aquele aluno que você viu criança, né, ou aquela criança que você viu crescer, ela transformou a vida por algum ensinamento, por algum conteúdo que você passou, sabe? A graça para o bom professor, eu acho que é essa. O bom professor, ele não está preocupado de quem o aluno é filho, se o aluno é filho de um pai com uma condição financeira boa, ou se o aluno é filho de um pai que não tem uma condição financeira boa. Ele está interessado ali em passar o conteúdo dele, em passar o conhecimento, e ele torce, pelo menos eu acho que é assim que funciona, ele torce para que o aluno possa aproveitar aquilo ali, independente se o aluno tem um iPhone na mão caríssimo ou se ele não tem, sabe?
O professor ele fica feliz se ele conseguir contribuir com o conhecimento dele para a vida do aluno. E eu acho que essa que é a graça de ser professor. E quando a criança é boa, quando a criança é interessada, quando a criança respeita o professor, é óbvio que o professor vai conseguir extrair o melhor que ele puder dessa criança. E é isso que vai somar na vida do professor. Acho que é isso que vai motivar o professor, quando ele percebe que ele consegue transformar com conteúdo a vida de alguém, sabe? E para os nossos filhos estarem aptos a aproveitar todas essas possibilidades, né? Isso tudo que eu falei aqui, a gente ensina dentro de casa. Não importa se você tem uma condição financeira boa ou se você tem uma condição financeira ruim, sabe? Prepare seu filho para a vida. Eu preparo meu filho para chegar na escola e, se a escola for uma escola com poucas possibilidades, que ele saiba aproveitar uma só. Mas ele tem que estar aberto, ele tem que estar receptivo, né? Ele tem que estar ali para trocar, né? Ele tem que entender qual é o objetivo, por que ele está ali frequentando a escola. E isso a gente ensina com educação e dentro de casa. É o grande ponto de partida, na verdade, é dentro de casa. Então esse era o recado de hoje. Vamos tentar entender como a gente está colocando essa coisa de condição financeira na vida dos nossos filhos. Se a gente está realmente partindo do que interessa ou mostrando aos nossos filhos realmente o que eles precisam para ser pessoas bem-sucedidas ou para ser pessoas que tenham uma vida legal, sabe? Porque se ter fosse mais importante que ser, e aí vou pedir a ajuda dos professores novamente. Todos os alunos que têm uma condição financeira ou que são filhos de pessoas que têm condição financeira boas, seriam alunos com histórias de vida inspiradoras, seriam alunos concentrados, seriam alunos inteligentíssimos, seriam alunos respeitadores, seriam alunos receptivos, esforçados, sabe? Que dariam o melhor de si e que aproveitariam as possibilidades de uma melhor forma. E a gente sabe que não é assim, né? A gente vê nas histórias, pelo que a gente conversa, a gente vê na vida das pessoas que não é assim que funciona, hein? Então, não ensine seu filho que ter vai ser mais importante que ser em algum dia. Eu acho que não. Eu ensino meu filho que primeiro ele tem que ser alguém, primeiro ele tem que ser alguma coisa, para depois ele querer ter, sabe? Eu acho muito importante isso, a gente ensina sem ter dinheiro, é no diálogo, na educação e na conversa. Então comentem, me contem vocês, professores, qual é a diferença que vocês veem entre os alunos que são filhos de pais com condição financeira muito boa e os alunos que são filhos de pais com uma condição financeira ruim. Qual é a grande diferença, né? E qual é a graça para vocês de estarem educando grupos diferentes, né? De condições financeiras diferentes. Me contem nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais.